E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre uma banlist alternativa para Commander mesão que nós utilizamos aqui na região do Cariri, ok? Eu não vou apenas apresentar a lista, porque pode ser que no momento em que você estiver assistindo, essa lista já esteja diferente, pois nós fazemos regulações periódicas nela. O objetivo aqui é lhe mostrar como a lista foi construída e que critérios nós utilizamos para regulá-la de tempos em tempos. Os motivos de eu estar fazendo essa lista são basicamente dois. Orientar os novos jogadores que têm intenção de jogar Commander, que têm intenção de jogar um formato casual e que às vezes o único contato que teve com banlist e regra foi aquela que foi vista na internet. E até outros jogadores que jogam Commander em outros lugares e chegam na nossa região, se deparam com uma lista diferente e uma ou outra regrinha diferente e acham estranho, lógico, porque se você jogou o tempo todo de um jeito, você vê uma coisa nova, você se pergunta, poxa, mas por que esse daqui é desse outro jeito, né? O segundo motivo é o canal do meu amigo Júlio aí, o canal Mesão do Caos, que ele posta vários deck techs e muitas vezes a galera se pergunta, poxa, mas por que vocês não usam essa e essa outra carta aí nesse deck? Porque são cartas staples na Wizards e que às vezes não estão permitidas na nossa lista. E aí eu vou fazer esse vídeo de suporte para que o pessoal venha ter mais ou menos uma noção de por que a lista dele é diferente, a lista que nós utilizamos aqui é diferente e quais os critérios para isso, tá certo? Aí você deve estar se perguntando, poxa Nelson, mas que diferenças são essas? Eu vou colocar a nossa banlist aí no vídeo, eu não sei como vai ficar a qualidade da visualização, mas se for o caso eu vou colocar também na descrição, em algum lugar, um link com a lista como ela está hoje. E basicamente eu vou destacar algumas cartas, porque eu não vou falar de todas as cartas no vídeo, mas principalmente aquelas que geram mais dúvidas sobre jogadores que não estão acostumados com essa lista e que vão servir lá na frente para a gente explicar os porquês e os critérios de banimento e que nós utilizamos aqui, tá certo? O primeiro ponto que o pessoal toca quando olha a lista são as pedras positivas, geralmente as pedras de mana que geram mais mana do que foi pago para elas entrarem em jogo. E o pessoal de cara fala logo, poxa, mas por que mana Crypt, mana Vault? Por que essas pedras são banidas? Até Sol Ring é banido. Até Sol Ring é banido. E esse é o primeiro ponto que o pessoal estranha e que você que deve estar vendo a lista agora deve estranhar também. O segundo ponto que o pessoal bate muito em cima são os tutores de custo muito baixo. E eu vou deixar um aqui em destaque, certo? Que é o Demonic Tutor. Outra coisa que o pessoal também realmente demora um pouco mais para entender, e aqui eu acho até mais justificável, são algumas cartas que nós chamamos Bigudex, certo? Que elas foram banidas por questões muito específicas aqui da nossa região, que são Blatante, Expropriate e o Diluviano do Azul, ok? E nós temos também algumas cartas que eu vou deixar de brinde para vocês, como Biorritmo, Ascendente de Serra e Necropotência. E nós vamos falar um pouquinho sobre como elas são referências para por que algumas coisas são banidas, tá certo? Provavelmente, a pergunta que você deve estar se fazendo agora é por que essas cartas são banidas e por que a nossa lista é diferente? Por que nós simplesmente não utilizamos uma lista já disponível, oferecida pela própria empresa que faz o jogo? Vamos lá. Nós não utilizamos simplesmente a lista já oferecida pela empresa do jogo, primeiramente porque o formato permite. Ou seja, o Commander ele já foi criado na intenção de permitir pequenas alterações de acordo com o ambiente que para aquele grupo de jogo casual fosse mais adequado. Tanto é que a lista da Wizards, que só reconheceu o Commander como formato oficial há algum tempo, mas já há algum tempo já fazia produtos, né, para Commander, ela é uma lista bem enxuta. E nos anúncios que são ajustados essa lista, geralmente você já deve ter ouvido falar no tal de comitê, é muito comum que o pessoal argumente o seguinte, eu acho essa carta problemática, mas eu acho que isso é uma coisa que o ambiente de jogo tem que ver se compensa banir ela ou não para aquele ambiente. Então,
a própria noção, a própria essência do Commander, ela lhe dá a possibilidade de ter ajustes de acordo com o seu ambiente, que você não é obrigado a fazer, mas você pode. Agora, por que fazer esses ajustes? Simplesmente porque você pode? Vai mexer só porque você quer mexer? Uma coisa que já de repente é boa, e se você piorar? Então é para isso que existem os critérios. Nós tentamos alcançar objetivos quando nós mexemos na lista. E esses objetivos são basicamente três. Três objetivos dentro do ambiente de jogo que nós tentamos visar quando mexemos nessa listinha aí. Esses três motivos são: um desenvolvimento de jogo mais justo, turno após turno. 2. Maior variedade no ambiente em termos de diversidade de comandantes, montagem de decks e arquétipos presentes. E 3. Permitir uma maior interação entre os jogadores. Um ambiente onde todos os jogadores tentam apenas correr para fazer a jogada mais poderosa o mais cedo possível. Tentam, como diz um amigo meu, jogar cartas de power level altíssimo muito cedo no jogo para ter uma vantagem que dificilmente eles serão acompanhados. Um ambiente onde o jogo vira apenas uma corrida para combo. Um ambiente onde as pessoas só jogam de apenas um jeito e olhando apenas para suas cartas, sem se importar muito com o que está acontecendo no jogo, geralmente fazendo seu turno passando e mexendo no celular. Não é um ambiente de jogo tão divertido. Pode ser legal ver uma coisa dessa acontecendo uma vez, mas sempre não é. Mas esses critérios, como por exemplo maior variabilidade no jogo, são subjetivos. Como eu transformo isso em prática na banlist? Para isso eu vou explicar como a banlist se formou e os nossos critérios, tá bom? Em algum momento entre 2012 e 2013, eu estava parado de Modern T2, não tinha mais deck T2, tinha um Modern lá meio defasado, não ia mais, frequentava mais loja, não jogava mais em loja por questão mesmo de tempo ou disposição, mas jogava em casa ocasionalmente com um outro amigo no fim de semana. E aí eu me bati com um artigo da Liga Magic que falava sobre esse tal desse Commander. E achei interessante por vários motivos. Pela existência do comandante em si, principalmente pela extensão dos pontos de vida que fazem com que o jogo veja cartas maiores que antes não viam, porque o cara ou matava ou morria cedo. Pela questão de usar só uma copy, que dá mais utilidade para cartas que não são tão fortes, mas não são ruins, são jogáveis. Então eu pensei, isso aí pode ser bom. Apresentei o formato a um amigo meu. É bom colocar que na época ninguém que eu conhecia aqui na região, ninguém jogava. Esse rapaz achou legal, ajeitou um deck lá, engembrou e nós começamos a fazer jogos entre nós. Como achamos divertido, convidamos outros amigos e aos poucos o grupo foi crescendo. Mas nem sempre dava uma quantidade para fazer um mesão. Dava 3 jogadores, às vezes dava 4, mas um saía cedo. Então às vezes acabava jogando X1 com um na espera, se revezando, pegando o lugar de quem perdesse. Ou jogava um outro mesão e o outro saía. E a gente entendeu que a lista francesa, que eu acabei me batendo com ela ao longo do tempo também, era mais adequada para esse tipo de jogo do X1. Era mais bem regulada, era uma lista que permitia um maior equilíbrio no jogo, por, de certa forma, frear um pouco mais o preto, o verde e o azul, que eram muito dominantes. Na época a francesa utilizava 30 PV, eu não gostava porque eu achava 40 PV bem legal mesmo, mas isso era uma forma de dar mais velocidade para o jogo e dar mais chance para o branco e para o vermelho. E a gente via, poxa, mesmo tendo coisas que eu não gosto, ela é mais equilibrada. E como a gente joga mais X1, aderimos à lista francesa. Deixa a Wizards de lado. Só que o jogo foi crescendo e se tornando mais popular aqui. E cada vez mais a gente tinha condição de fazer um mesão. A gente tinha condição de botar jogadores suficientes numa mesa para jogar multiplayer. E em determinados momentos as coisas da Wizards passaram a ser mais diferentes. Passaram a ter mais impacto no jogo. Cartas como o Primordial do Verde, que causa impacto de acordo com a quantidade dos jogadores. Cartas como Trade Secrets, que no X1 é uma escolha, você pode ganhar ou perder, mas no multiplayer você pode entregar safadamente o jogo a um jogador. Elas não são tão adequadas no multiplayer. Então a lista da Wizards, ela tinha suas vantagens. E volta cão arrependido. O que é que a gente vai fazer agora? Jogamos mesão um tempo com a lista francesa, pois jogávamos no começo muito mais X1, mas trouxemos de volta as coisas da Wizards que eram importantes.
Só que a gente não queria se desfazer da lista francesa porque ela tinha coisas que estavam ali que eram boas e faziam sentido, apesar de que para o mesão nem tanto, mas isso era mais fácil de ser regulado. Então o que a gente fez? Juntou as duas listas e passamos a cada cerca de 6 meses fazer regulações para coisas que estavam na francesa e não era tão adequado para o mesão, podia ser liberado. Ou coisas que eram banidas por causa da presença de determinadas cartas que para nós era banido e não precisava mais essa outra daqui ser restrita não, dava para jogar. Então a gente começou a regular essa lista a partir da francesa e da Wizards. A Wizards melhor para multiplayer e a francesa mesmo melhor na época para X1, mas com algumas coisas que faziam sentido sim. E é por isso que na lista você vai ver uma legenda de cores, com cartas vermelhas, pretas, verdes e azuis. Ocasionalmente tem um amarelo também, mas de vez em quando. Cartas vermelhas são banidas na época na Wizards e na francesa quando ela utilizava 30 pontos de vida. Cartas pretas eram banidas apenas na lista da Wizards, mas tiveram que ser trazidas para a gente por algum motivo. Cartas verdes eram banidas apenas na francesa, mas acabaram sendo mantidas porque elas favoreciam que o ambiente de jogo fosse melhor com elas banidas do que com elas liberadas. E cartas azuis foram implementações que nós colocamos na banlist por meio de características específicas do nosso ambiente. Agora, quando a gente vai fazer essa regulação dessa lista, quais são os critérios que nós utilizamos? Bem, nós utilizamos praticamente os seguintes critérios. 1. Respeito à curva de mana. 2. Respeito à color pie. 3. Controle do antijogo. 4. Cards inadequados ao formato. E 5. Diversidade do ambiente. Vou falar sobre isso. O respeito à curva de mana é provavelmente o aspecto que a gente vai se ater mais aqui, certo? Ela se divide em crescimento da curva de mana e custo de mana convertido. São as duas formas que têm que ser controladas para haver esse respeito. E como é que isso vai acontecer? Primeiro, fazendo com que o crescimento da curva se dê de uma forma justa, turno após turno. Segundo, fazendo com que o custo de mana convertido das cartas seja condizente com o que elas fazem. Cartas que têm custo de mana absurdos para o que elas fazem, absurdos de bom, obviamente não são justos e desrespeitam uma noção de curva de mana. A existência da noção de curva de mana, turno após turno, de só poder baixar um terreno por turno, e a existência da color pie são as duas coisas que provavelmente dão as maiores características ao Magic. É o que faz Magic ser diferente daquele jogo do Yu-Gi-Oh! Do Play 1, quem lembra? Você começava com o dragão meteoro da catástrofe de não sei quantas cabeças no primeiro turno, atacava, já era meia vitória. E o Magic não permite fazer isso. Você não vai jogar a maior bomba que você tiver na mão no primeiro turno porque a curva de mana não permite. Isso faz com que você possa jogar mágicas menores e tentar sair na frente. Isso faz com que você possa tentar crescer a mana de outros jeitos e fazer uma jogada depois para recuperar ou não, se não der tempo. Isso dá uma variedade e uma diversidade no jogo. Não apenas cuspir coisas fortes o mais rápido possível. Cartas como Mana Crypt, Mana Vault, Sol Ring, elas são um erro. Elas não são mais reprintadas hoje em T2 para um formato válido agora. Elas são reprintadas lá, edição comemorativa, valendo um Eternal muito louco, mas você não vê essas cartas sendo reprintadas para jogos hoje, porque as cartas desse tipo que jogam hoje são cartas que fazem 2 para 1. Você gasta 2 manas com alguns talismãs, por exemplo, para gerar uma. Você gasta 2 manas com Rampant Growth para botar um terreno em jogo e só ter vantagem no próximo turno. Uma carta que você gasta 1 para ter 2 ou 0 para gerar é insana. E por que ela é insana? Porque ela desrespeita a curva de mana demais para aquele crescimento de jogo turno após turno. E as cartas que fazem isso hoje, basta comparar. Elas são de longe muito mais fracas. Então essas cartas daí são erros. E para justificar isso que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo da banlist da Wizards. Por que as Moxes, aquelas Moxes que estão lá na Power 9, por que elas são banidas? Porque elas agridem a curva de mana. Elas funcionam como se você pudesse baixar mais do que um terreno por turno. E lhe dando praticamente muito pouco drawback em torno disso. Só o fato de ser artefato e poder ser destruído mais facilmente.
ela lhe dá uma vantagem muito grotesca e desrespeita um dos fundamentos mais centrais do jogo. É por isso que ela é extremamente forte. Quando você retira essas cartas, você permite que o jogo cresça mais justamente, fazendo com que um jogador não saia tanto na frente e fazendo com que menos vezes aconteça uma das coisas mais desagradáveis que existe no mesão, que é alguém desinvestou, venceu e os outros nem chegaram a jogar. Nem chegaram a jogar de fato. Quando você restringe esse tipo de carta, você permite que a construção do jogo seja mais lenta, o crescimento da curva de mana seja mais lenta. Decks agro que usam mais criaturas e que na hora que fossem dar o hit kill o cara terminou o combo, vão ter mais tempo de jogar. O sujeito vai ter que botar um global para não morrer tão cedo, um pontual, vai haver mais interação. O sujeito que corre para fazer uma jogada de power level altíssimo, ele vai se preocupar um pouco com os outros jogadores ao invés de só jogar sozinho, cuspindo bomba na mesa. O jogo torna-se melhor de uma forma geral. E aí sim, mais diversificado e assim mais interativo e com mais tipos de decks vendo o que está acontecendo aí no jogo. Como custo de mana convertido, eu vou colocar um exemplo simples, certo? Eu falei mais cedo sobre a carta Demonic Tutor. E muita gente faz, Nelson, mas é um tutor, pode ser anulado, pode não sei o quê. Gente, Demonic Tutor é um tutor de 2 manas. Quando o tutor mais padrão do preto, que você tem ultimamente relançado nas últimas edições, são de 4 manas. Só para você ter ideia de como isso é errado, por que Time Walk é a carta que ela é? Por que ela é estupidamente ridícula e insana? Pense no turno extra mais forte que foi lançado nos últimos tempos. O de menor custo com menos defeitos. Provavelmente Time Warp, né? Você vai lembrar dessa carta que foi relançada há um tempo, tem uns reprints e tal, mas foi lançada acho que em 2010, da última vez que ela jogou para T2. Você vê um Time Walk sendo relançado hoje para jogar um T2? Você vê uma carta dessa como sendo uma carta justa? Não, porque dentro do que é o custo justo para um turno extra, ela é muito abaixo, ela permite fazer isso com muito menos mana, e isso não é certo. E esses tutores, eles seguem a mesma lógica. O caso desse tutor em específico, ele está 2 de custo de mana abaixo do tutor padrão. Ou seja, ele não é um tutor de 1 mana a menos com um defeito, ele não é um tutor, ele é um tutor com 2 manas a menos. Isso é muito errado, porque permite fazer o tutor mais cedo e porque permite no meio do combo tutorar e já jogar a mágica, porque agride o que é o custo correto das cartas. Tendo falado um pouco desses 2 critérios, eu vou me referir agora ao respeito à Color Pie. A Color Pie é o que faz um dos motivos que dá a identidade, da característica ao Magic. Cores diferentes, com atributos diferentes, características e jogabilidade diferentes. Apesar de que ultimamente no crescimento do jogo, elas vão ganhando outras características que eram exclusivas das outras cores, mas isso é normal. Então, assim, quando você quebra essa identidade de alguma forma, quando você desrespeita isso, isso é complicado. O servo de pintor, ele é banido de nossa lista por causa disso. Algumas listas banem o servo de pintor e outras a Grindstone, desse combinho safado, né? E a gente optou por banir o servo de pintor com o seguinte argumento: ele agride a Color Pie. Ele tem um potencial de que cartas depois sejam lançadas para interagir com outra coisa e acabam interagindo com ele, desrespeitando mais um aspecto que é fundamental no jogo e que já é muito amarradinho, porque o Commander você só pode botar carta dentro do deck se for da identidade de cor do comandante. Cartas que interagem com a Color Pie e alteram demais essa identidade de cor a ponto de possivelmente um dia criar uma treta, tem que ser olhadas com cuidado, porque isso é um aspecto muito fundamental do Magic, mais ainda no Commander, onde você só pode colocar cartas de acordo com a identidade do seu comandante. Como exemplo de controle do antijogo, eu vou citar os casos de Trade Secrets e Gifts Ungiven. O que acontece com essas 2 cartas? No X1, se você entrega todas as cartas do deck na mão do cara, ou você entrega justo as 2 que ele quer para fazer o combo, você perde. E aí, obviamente, se as 2 pessoas querendo vencer, se um toma essa decisão, apenas ele vai se prejudicar em ter entregado o jogo para o outro. No mesão, você tem 5, 6 pessoas disputando um jogo, às vezes durante horas. E um sujeito, de repente, por estar com raiva porque um sujeito está atacando ele, ou uma decisão que ele julga errada que o outro tomou,
pode de repente chegar a entregar o jogo na mão do outro por birra. E para evitar que isso aconteça, essas cartas, elas foi um dos motivos de ter voltado e reinstaurado coisas da lista da Wizards, dizendo, ó, Trade Secrets está livre. E aconteceu no nosso mesão uma vez de ocorrer uma tragédia por causa disso. Então, cartas que permitem que os jogadores entreguem o jogo para os outros, eu não falo antijogo no sentido de controlar o jogo com stacks, eu falo antijogo do cara fazer algo que fere os princípios básicos de fair play, de tentar vencer o jogo, de jogar honestamente. Essas cartas, no mesão, são problemáticas. Como exemplo de cartas inadequadas ao formato, eu vou colocar aqui para vocês o exemplo de Biorritmo. É uma carta de custo alto, que foi desenvolvido pela época que você vê que ele foi lançado a primeira vez, para jogar em formato de 20 pontos de vida, onde ele basicamente nunca ia ver jogo pelo custo que ele tem, e mesmo que visse, é muito comum se usar criatura naquele formato. Já no caso do Commander, você tem mais tempo para construir esse jogo, faz com que o pessoal bote ramp no deck, mesmo no nosso sendo mais lento. E não necessariamente todo deck usa criaturas ou não. Quando você coloca Biorritmo em questão, você vê que se isso tiver no ambiente, muita gente vai ter que começar a modificar todo o seu estilo de jogo, às vezes só pela existência dessa carta. Porque pode ser radicalmente eliminado de um jogo por uma carta que não foi feita para esse jogo, para esse ambiente. O Commander permite que algumas pessoas joguem com criaturas e outras não. E às vezes permite até que a maioria dos jogadores jogue sem criatura. E como exemplos disso, temos também Ascendente Serra, cujo critério já começa sendo alcançado no início do jogo, pela quantidade de pontos de vida inicial do Commander. Você não precisa jogar para ganhar pontos de vida para ele ter o bônus, ele já entra ridículo, uma mana 6/6 voar. E temos também aqui o exemplo de Necropotência, que é uma carta que tem um alcance quando se joga com 20 pontos de vida, uma carta antiga, quando não existia Commander, não existia 40 pontos de vida, em formatos reconhecidos, e que no Commander tem um alcance absurdo, a ponto de você ter uma vantagem que as pessoas que jogam com ou jogam com alguém que tenha devem conhecer. Quando a gente fala de diversidade de jogo, isso é um critério que não é tão simples, tão técnico como contar se essa carta é 3 ou 4 de mana a menos dessa e não oferece defeito. É uma coisa realmente mais subjetiva. Blatante, Diluviano e Expropriate são 3 cartas que são muito fortes do azul. Dão uma vantagem de jogo boa, provavelmente em alguma situação podem levá-lo a vencer o jogo, e se forem reaproveitadas, forem jogadas mais de uma vez, vão lhe dar uma vantagem, uma sinergia maravilhosa. O que aconteceu aqui? O azul já usava essas cartas. E por ver os outros usando, começaram a usar cartas que vão buscar ela no deck ou copiar quando alguém jogasse. E de repente o ambiente de jogo estava tão em torno dessas 3 cartas, e mais algumas obviamente, mas eram mais mecânicas para chegar nessas 3, que o ambiente ficou insuportável. Se você chegasse numa mesa e não jogasse com isso, você estaria fora do jogo. E eram tempos e tempos para resolver pilhas enormes, porque a pessoa jogava, começava uma guerra de anula. Aí você diz, Nelson, mas você gosta de interação. Eu gosto de interação, é interessante que os jogadores interajam entre si, mas não sempre do mesmo jeito, pelas mesmas mágicas, com a mesma batalhazinha de anula ou de copiar, sempre a mesma coisa do mesmo jeito também não é divertido. Então o que aconteceu aqui? O ambiente estava insuportável, o ambiente estava... Quem viveu na época lembra que os jogadores pararam de ir para os mesões, porque era sempre a mesma coisa, e além de ser cartas que eu sei que são staples de uma cor e oferecem uma condição de vitória para ela, o ambiente se entornou para elas. Isso ficou ruim, e a gente fez um ban de teste durante alguns meses, 1 ou 2 meses aí para ver como fica o formato. E simplesmente brotaram construções de decks novas, outros decks que não estavam nem frequentando voltaram a frequentar. Aí você diz, o ambiente de jogo casual que deveria ser divertido não estava mais, porque um estilo de jogo estava tão dominante que se tornava chato e com outro tipo de deck. E além de chato, desvantajoso. Porque quando todos se aproveitam de uma vantagem localmente e você não, muitas vezes você fica na desvantagem. Alguém que joga para punir esse estilo de jogo não tem condição de enfrentar a mesa inteira o tempo todo. Então, isso foi uma coisa que foi uma doença no nosso ambiente. E depois que essas 3 cartas foram banidas, esses Bigu decks pararam mais de acontecer. E foi uma coisa boa. Na prática, foi uma coisa boa para o nosso ambiente. Uma observação é que esse estilo de jogo ficou tão insano na nossa região que ele foi apelidado de Bigu Decks. Sim,
tipo um novo arquétipo. Você não é agro, você não é contra, você não é mid-range, você é um bigu. Você joga jogando com o que os outros jogam. E os bigu deck dominaram aqui. Pra quem não sabe o que é bigu, na nossa região tem um termozinho pra quando os moleques pegam aquelas caronas nos caminhões, nos ônibus, uma carona indevida, vamos dizer assim. Pronto, aquilo é um bigu. Bigu decks. Eu também gostaria de falar com vocês aqui sobre a grande zona cinzenta. Zona cinzenta é um termo utilizado na arbitragem esportiva, por exemplo, no futebol, para definir coisas que não se definem apenas em ser ou não ser, é ou não é. Você tem uma coisa ali a ser avaliada, não é branco ou preto, é cinza. Então, assim, Motor do Paradoxo é uma carta que foi banida recentemente pela Wizards. E na nossa convenção, falando sobre se deveria ou não, muita coisa foi apresentada como problema no nosso ambiente, mas Motor não foi tanto. Porque Motor, por exemplo, já é enfraquecido pela ausência das pedras positivas, que dão a ele muita vantagem no começo do jogo e permitem extrair um valor absurdo no momento onde o jogo ainda não está tão formado. Motor do Paradoxo provavelmente um dia vai ser banido da nossa lista? Provavelmente. Esse dia será hoje? Bem, na última convenção que fizemos, não foi apontado como maior problema do ambiente, não. Então tem coisas que, por nós formarmos uma lista diferente, você pode dizer, esse aqui é forte, mas é tão forte quanto é na da Wiz, é tão forte quanto é na francesa, ou no do Leviathan, no X1 ou no multiplayer. Tem coisas que têm que ser discutidas e não conseguimos chegar a uma definição tão precisa a ponto de dizer é bom ou é ruim, é justo ou é injusto e acabou-se. Às vezes se opta simplesmente por dizer, não, por enquanto, dá para usar ela e a gente mantém ela livre. Como cartas que nós pensamos, pode ser até que essa carta não seja tão injusta, mas por enquanto vamos deixá-la banida porque no momento arrisca-se dela entrar no formato e prejudicar mais o ambiente de jogo do que ajudar. Então algumas coisas são um pouco intuitivas sim, e algumas coisas não se definem apenas por critério A ou B, não é tão matemático. Antes da paralisação por causa da pandemia, a gente estava discutindo cartas para serem liberadas da lista, ou seja, desbanidas, né? Titã Esfacelador, Tampo de Adivinhação do Sensei, Necrotic Use. E a gente pensou, poxa, essas cartas merecem estar aí? Será que ela for desbanida, ela vai causar esse impacto negativo tanto no formato? Vai infestar o formato, vai ser tão ruim o jogo com elas? E acabamos parando a discussão por causa da situação que ocorreu, a gente não estava mais jogando e eu tive que fechar o grupo, mas existem constantemente atualizações da lista, que a gente coloca as cartas em teste list. Ela não está desbanida ainda, mas ela está liberada para uso, para que a gente veja e entenda o impacto dela naquele ambiente ali. Então isso também é um recurso que nós utilizamos para coisas que a gente não consegue definir muito bem ou tem alguma dúvida e cria muita discussão bem polarizada no grupo, para que a gente possa ter um efeito prático, uma visão mais real, a não ser apenas argumentativo. Então isso daí é uma coisa que também acontece e é um recurso que a gente utiliza para regular a lista. O efeito prático dela ao ser desmanida momentaneamente numa lista de testes. Dito isso, são mais ou menos esses os critérios que a gente utiliza. Aqui não tem tudo, aqui não está carta por carta, mas quando você olhar para a carta e se perguntar por que isso é banido aqui, geralmente a justificativa é uma dessas coisas. Então, assim, existem coisas que óbvio que só quem acompanhou a discussão vai saber, mas obviamente as coisas não são como alguns dizem. E o que são como alguns dizem? Por exemplo, o pessoal bane as cartas porque elas são caras. Sim, tem gente que diz que a gente bane as cartas porque as cartas são caras. Escute, Selvala jogou aí uma segunda Copa Commander, fez estrago maravilhosamente aí na vida de gente, custou cerca de R$300, bateu quase esse preço e não foi banida. Enquanto Diluviano, em uma determinada época, foi banido quando ele custava o quê? R$2, R$3? Então assim, a gente não bane as cartas porque elas são caras, certo? Tem muita gente que fala também assim, o pessoal bane as cartas por causa do choro, o critério é o choro. Olha, tem muito choro mesmo, viu, na época de banimento. O pessoal pega uma carta para Cristo e vai fazendo aquele movimento todo, e toda uma propaganda e altas argumentações muito bem elaboradas, mas assim, tem que ser em torno do que está aqui, tem que ser em torno de algum critério. Se ela agride curva de mana, se ela entorna o jogo para ela, se ela é ruim para o fair play, se ela entrega o jogo para alguém. Então, assim,
Se não for isso, só o fato de você não estar conseguindo lidar com a carta, ou porque você acha que a carta é forte, não é motivo para banimento. Aí tem gente que fala também, os caras banem as cartas que é pra jogador A ou jogador B ter vantagem, porque eles banem as cartas que é pra jogar melhor, pra ele ter vantagem no jogo. rapaz, assim, existe uma discussão muito grande em relação às cartas antes de ser banida. No final das contas, ela é chamada de Nelson's List porque o desempate final, quem faz sou eu. Porque a maioria dos jogos acontecia em minha casa. Só que, pense uma coisa, nós temos cerca de quantos jogadores hoje na região? Nossos mesões dão 8, 12 jogadores. Nós temos cerca de 30 jogadores de Commander que eu acredito que são ativos, apesar de nem todos frequentarem, obviamente, ao mesmo tempo. E alguns lá fora, que trabalham fora, estudam fora, mas ocasionalmente estão aqui. Mais do que além da minha casa, outros lugares utilizam essa lista. Se fosse algo para fulano se beneficiar, o grupo veria. Se fosse algo para eu me beneficiar, alguém jogaria assim na minha casa e não jogaria na dele. Então, assim, é um formato casual, onde as pessoas podem dizer, bora jogar aqui na minha casa? Como é? Não, só vale carta comum, Pauper. Comandante e um monte de carta Pauper. A gente faz isso na Copa Commander. Cria uma lista muito doida e faz um critério de construção no deck diferente. Mas, se fosse simplesmente por benefício de um ou outro jogador, os outros saberiam e rejeitariam. Se há um grupo de pessoas que acolhe esse tipo de regra diferente, é porque eles veem que de alguma forma, mais do que sujeito A ou B, vão ter benefício. Tem um evento aqui, que é a Copa Commander, que nós fazemos todo ano, não fizemos 2020 agora por causa de motivos que vocês já devem imaginar, né? Pandemia, mas nós fazemos modelos de jogos diferentes. Nós jogamos com lista da Wizards também, em alguns dias, jogamos Planichase, jogamos podendo apenas comandantes planinautas ou um mesão tribal onde você é obrigado a usar X tipos de criaturas de um mesmo tipo no deck. Então existem várias formas a serem exploradas no Commander. Não é a questão de ser lista certa ou lista errada, não é a questão de ser uma lista melhor, é ter variação de jogabilidade e ter aquilo que é mais adequado para o seu grupo de jogo, que faça aqueles grupos de pessoas que se diverte, gasta tempo num joguinho, que passa horas, que se desloca para a casa do outro para jogar de papel, né, na cozinha, como chama. Fazer isso uma experiência legal. E existem várias formas de se explorar isso. Inclusive, na região, tem outros grupos de jogos de Commander, como o Mesão Café com Leite, por exemplo, que utilizam uma lista parecida, mas com algumas alterações para coisas que eles acham que não é apropriado. Então, poxa, você vai chamar seus colegas para jogar na sua casa, você tem o direito de dizer, aqui em casa, essa lista daí a gente acha que isso aqui não é certo, vamos usar essa outra. Ninguém é obrigado a usar a minha ou a da Wizards ou qualquer outra que seja. E se você nunca jogou com a gente, ou não conhecia nossa lista, não sabia nossos critérios e achava que o critério era a carta ser cara, ou o choro, ou o grito, tá aí os nossos critérios. Aproveitem e deixem o feedback aí, o que é que vocês acharam.